Olá, boa tarde. Meu nome é Renata Jardim. Eu sou estudante da Faculdade Uniaselv, do curso de Pedagogia. Eu venho apresentar o meu trabalho de prática pedagógica. Nesse caso, nesse meu trabalho, eu tive que escolher um livro, E dentro deste livro, vou estar explicando a minha opinião, o que eu entendi pesquisando sobre esse livro, qual foi a minha visão sobre a escola, a professora. O livro que eu escolhi foi um livro de língua portuguesa, chamado Movimento do Aprender. Ele é um livro do 5º ano. Além de eu pesquisar sobre o livro, eu tive o prazer também de ficar em sala, assistir algumas aulas dessa professora, no caso, que é uma professora de língua portuguesa, que foi na escola, no colégio do SESI, Catumbi. Foi o colégio que eu escolhi para fazer essa pesquisa. Neste livro, eu percebi que a maior dificuldade do aluno é de interagir com a sala, Aí a professora, como ela tem muita sabedoria, muita paciência, ela acaba colocando todo mundo na roda de conversa, porque neste livro há a possibilidade do aluno aprender cada vez mais e desenvolver a sua própria história e interagir com todos da sala, porque tem uma linguagem bem clara, fácil aprendizagem, bastante figuras para ficar tudo bem esclarecidos. Tem também muita roda de conversa, como eu havia falado lá atrás, que a professora coloca todo mundo para interagir. Na minha opinião, é fundamental também são os conteúdos que foram relacionados em função daquilo que se considera necessário que o estudante saiba. A linguagem que se escreve, de maneira como o estudante compreende, essa linguagem. E também estimula situações didáticas organizadas. Sabemos que nenhum material por si é capaz de dar conta da tarefa de transformar o estudante em escritor e leitor autônomos e competentes, Mas, se ficar tudo bem esclarecido e fácil acesso ao estudante, fácil aprendizagem, ele se interessa um pouco mais pela matéria, E ele se interessando, ele vai aprender mais fácil. Eu penso assim. E também eu acredito que é preciso tornar a escola uma comunidade de leitores. Seria muito interessante se todas as crianças tivessem um hábito maior por leituras, Essa professora, ela estuda também, e nesse livro também dá a oportunidade deles trabalharem com gibis, Dentro do próprio livro, pede tarefas que tem bastantes encartes. Nesses encartes, tem tarefas para eles fazerem em casa com as mães, que recorte de gibis, bastante palavras, verbos. Isso desenvolve mais a mente do estudante, para a leitura também. Eu acredito que o estudo sobre o livro teve uma linguagem prática com o professor e aluno. E ele proporcionou uma valiosa oportunidade para refletir sobre a qualidade e a eficácia dos materiais do contexto educacional. E a leitura, para a criança ter um cotidiano escolar de leitura, tem que a professora também oferecer coisas que interessam a criança, Porque eles vão se prenderem à leitura e nisso pega o hábito de leitura e acabam sendo, às vezes, grandes leitores, Muitos alunos eu percebi nessa sala que gostam muito de ler. Nesse livro também tem bastante histórias de detetive, casos policiais, e eles gostam demais, prenderam eles, Eu assisti uma aula que, no caso, a professora leu um conto que há nesse livro de língua portuguesa do 5º ano, e eles acabaram se prendendo à história. Porque quem foi que foi a vítima, quem foi o ladrão que roubou a joia, foi do Sherlock Holmes.
Então foi muito interessante, as crianças acabaram se prendendo. Essa leitura mesmo desse texto que há no livro durou basicamente umas 2, 3 aulas. Por quê? Porque eles leram junto com a professora e após a leitura vem os pontos de interrogações, né? Que fizeram o esclarecimento do texto, a interpretação do texto. E nisso foi desenvolvendo, eu percebi estando na sala assistindo a aula, foi desenvolvendo um conhecimento das crianças, né, no caso, que são alunos de 10 anos, e a vontade de ler mais para saber o final da história, o que ia acontecer na história. E eles discutiram e debateram a interpretação de texto, todos os alunos da sala. Enfim, essa foi a minha experiência e muito obrigada.